Boa noite. Boa noite e voltamos hoje com mais um candidato a deputado federal. Para que você conheça os candidatos da cidade, para que você consiga escolher alguém que possa fazer a diferença na nossa cidade. Hoje temos aqui José Eduardo Oliveira, o Vermelho, professor, foi secretário da Fazenda, diretor financeiro da extinta CTA, candidato a vereador por 2 vezes, candidato a prefeito e agora chega com sua candidatura para deputado federal pelo PSOL. Boa noite, Vermelho, e obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço. Acho que esse espaço é a verdadeira reforma política que o país precisa, com o diálogo aberto, com a pergunta. É isso que nós precisamos para esclarecer e ajudar o eleitor a entender a dinâmica política. Essa foi a nossa ideia, né? Dar um espaço para o eleitor de Araraquara conhecer os seus candidatos, né? Perfeito. Que é muito importante, né, Sem Vermelho? dúvida. Bom, e para começar, enquanto a gente aguarda aqui as perguntas, né, que vocês costumam fazer, a gente aguarda. Enquanto isso, a gente faz aqui, nossa, acho que eu falei a gente umas 10 vezes. Apresentação, né? Nossa, Candidato. que coisa! Bom, Vermelho, por que você acredita ser a melhor opção de voto para o araraquarense? Eu acho que eu tenho uma experiência de acompanhar a execução orçamentária, que a gente faz isso muito aqui em Araraquara, e também em termos federais. Eu tenho uma experiência de vida, eu tenho 30 anos de militância, eu fui membro do Conselho Universitário também da Unesp, eu estudo os problemas sociais brasileiros, conheço a região de Araraquara, então eu acredito que eu estou preparado para exercer a função do parlamentar, que é fazer o debate político das grandes questões nacionais, que a gente gostaria que tomasse conta desse país, a grande política, e também a condição de fiscalizar as ações do Poder Executivo, que eu acho que é uma das grandes debilidades que nós tivemos, esse nível de corrupção. E você não viu as denúncias saírem ou terem trânsito no parlamento brasileiro, acaba ficando mais de fora. Então eu acredito que eu estou preparado para essa empreitada. Certinho. É mais boa noite, né? O pessoal está dando boa noite a Leila Valília, a Alessandra Silva Galli, o Delmiran Mendes de Oliveira. Certinho. Boa noite aí. Dando boa noite aqui, candidato. Qual o mote que você traz para a sua campanha? Quais as defesas suas que você pretende implantar? Olha, nós temos que entender que o parlamento brasileiro tem, a Câmara dos Deputados, 513 deputados. E os deputados agem de acordo com a sua bancada também. Então nós vamos ter eixos de atuação. Eu pretendo atuar no eixo da questão econômica, particularmente na questão tributária. Eu acho que nós temos que fazer uma revisão do Pacto Federativo. Hoje a receita fica muito concentrada na União e os municípios com serviços não recebem recursos. Então, ao invés de ficar com a expectativa da emenda parlamentar, que do meu ponto de vista é uma distorção da democracia, a gente vai discutir o Pacto Federativo, o quanto de repasse, e nisso hoje a reforma tributária. Porque o Brasil hoje, ele tem praticamente 70% da sua arrecadação vindo em impostos indiretos, o que acaba sacrificando o assalariado. E apenas 30% o imposto no Brasil é direto, é sobre a riqueza e o patrimônio. O próprio Estados Unidos é inverso disso. Então nós precisamos fazer uma mudança e eu acredito que o parlamento brasileiro tem que se debruçar sobre isso. Então passa pelo novo pacto fiscal, pelo novo pacto federativo, por uma reforma tributária, esse é um dos principais eixos. Como professor, quero atuar também no eixo da educação. Eu acredito que essa reforma que está ocorrendo no ensino médio, eu sou professor de ensino médio, ela vai esvaziar o ensino médio. Eu chamo que não é uma reforma, uma contra-reforma. Você deixar só português e matemática, com o nível de investimento que a educação tem, aí que ninguém vai interpretar mais nada. Nossa. Então a gente tem que discutir isso, está sendo feito a folgadilho. E quero discutir também a questão ambiental, que eu acho que é essencial, porque nós precisamos desenvolver as forças produtivas, mas nós precisamos pensar no meio ambiente, no desenvolvimento sustentável. Então esses são os 3 eixos principais. É lógico que depende da dinâmica, você vai estar participando do debate. Mas eu não vou ser de bancada da bala, não vou ser de bancada evangélica. Eu vou ser da bancada que vai defender os interesses dos trabalhadores e da maioria da sociedade. O senhor falou da educação, né? Esses cortes também de verbas do PNAD, né?
para as pesquisas? Isso aí o senhor acha que afeta a todos? Olha, eu acho que a primeira questão que o parlamento vai ter que discutir é a PEC que foi aprovada do teto de gastos. Se você congelar as despesas sociais por 20 anos num país que tem o nível de educação que o Brasil tem, o nível de saúde que o país tem, a carência que tem, isso é um crime. Eu acho que a gente tem que rever a PEC 95, a PEC do teto de gastos, é a primeira questão a retomar ela. Mas com certeza, o Brasil é um país de capitalismo dependente. A gente aprende isso na aula de geografia, de sociologia, na escola, nós falamos para os alunos, o Brasil é um país de capitalismo dependente. Para não ser independente, você precisa desenvolver ciência e tecnologia. Desenvolvimento de ciência e tecnologia, você tem que fomentar a pesquisa. Então é óbvio que essa questão da ciência e tecnologia é uma das nossas bandeiras. Tá certo. Certo. E vamos entrar aí, pessoal, vamos questionar o candidato aí. Isso, aguardamos os questionamentos. Ó, nesse momento caótico da política brasileira, você, como candidato a deputado federal, acredita que poderia mudar essa realidade? Porque hoje a nossa realidade está muito ruim, né? Seja em Nível municipal, estadual, federal, todos, né? Todos os âmbitos, né? Olha, nós sabemos que nós temos uma profunda crise na democracia representativa. Houve um distanciamento da população em relação à política. Nós não temos nenhuma ilusão que um mandato parlamentar vai fazer uma grande transformação. Mas nós podemos ser uma voz para ajudar a levar esse descontentamento das ruas, que também precisa virar uma alternativa política, porque não adianta só xingar, você tem que aprofundar. E acho que o processo eleitoral, os políticos que estão lá em Brasília fizeram uma mini reforma eleitoral, para eles continuarem. Se você analisar a reforma, a mini reforma política, ela é para preservar quem está. Veja só, o fundo eleitoral, hoje a campanha é financiada com dinheiro público, 1,7 bi. Foi distribuído de acordo com o resultado das eleições de 2014. Em 2014, as campanhas não foram financiadas por esquemas fraudulentos. Reparem que esses Caixa 2 e tudo mais, só que isso rendeu voto, porque venceram as eleições. E eles estão pegando recursos de acordo com o resultado de 2014. Eles têm uma representatividade maior. Então você percebe, quem já é deputado manda na máquina partidária. Então a gente tem observado, é importante que a população fiscalize, tem uma CAN que você pode acessar o que o candidato está gastando, o quanto está recebendo do Fundo Especial Eleitoral. A gente percebe que quem já é deputado está pegando 300, 500, R$1 milhão. E quem não é, mesmo nos partidos da ordem, não estão recebendo recurso. Ou seja, eles vão se eleger nesse modelo. Vão se eleger. O que pode acontecer se o eleitor no dia na frente da máquina fala, não quero mais esse, e vou me eleger outro, só tem esse jeito. Então uma oportunidade como essa, acho que é bom, que a minha reforma eleitoral ela veio para consolidar quem está no poder. Hoje, cada deputado federal, no ano de 2018, teve na mão 14,8 milhões de emendas para fazer. Eu que percorro cidades pequenas, eu percebo a força que tem os deputados que já são eleitos, porque o vereador virou um cabo eleitoral do deputado para trazer emenda. Isso é um vício, parece que nós voltamos ao período da política do café com leite, do colonialismo inchado de voto. Então o cara fala, eu consegui, tem uma cidade pequena, ele conseguiu o aparelho de raio-x, ele conseguiu o mamógrafo, ele conseguiu a ambulância. E é um negócio que é uma distorção do poder. E geralmente é só nessa época, né? Próximo aparece das eleições, mais, virou uma emenda maior no ano de 2018, estão com mais potencial. Então a gente está temendo que não haja renovação alguma. As pessoas até não entendem que essa emenda não é o deputado que traz, né? As pessoas não entendem, elas acham que é dinheiro público. E eu estive numa cidade que construíram uma UPA e não pode funcionar a UPA porque o município não tem a sua contrapartida, apesar que tem uma verba do convênio, mas ele não tem, está lá um prédio bonito parado. Imagina quanto está isso pelo país. Aconteceu isso em São Carlos, uma cidade grande, né? Uma UPA ali grande,
ficou, não sei E quantos nós anos tivemos, parado, vamos ser né? sinceros, nós tivemos uma emenda de deputado para show que acabou não acontecendo. Que acabou não Quer dizer, acontecendo. então nós pedimos reeleito. Me parece que não devolveram nem o dinheiro do show privado, né? Então hoje a gente cobrando. Então você percebe claramente que isso precisa mudar. Esse modelo de emenda, lógico, se virar deputado a emenda continuar, a gente vai tentar direcionar essa emenda para a região central, que é o que o político tem que fazer, porque ele vai estar sendo votado. Mas não é o melhor caminho. Sim. O melhor caminho seria as transferências constitucionais. Isso é um vício que se criou no parlamento brasileiro. E se você é contra o governo, a sua emenda não anda também, né? Não anda, isso, né? Tem isso também. Você percebe que se os poderes são independentes entre si, as emendas elas tiram a independência do poder legislativo. Isso é grave. Já que a gente falou do fundo partidário, quanto o senhor recebeu? R$ 3.067. Só que eu estou fazendo campanha junto com o Célio. Então, 3 mil e pouco R$ para vocês? 3.067 para federal e R$ 1.000 para estadual. Então nós juntamos nossos recursos, estamos fazendo material em conjunto para potencializar. Eu acredito que a experiência ela está sendo muito ruim do fundo público. Porque esse é o modelo da social-democracia europeia. Você financia. Só que no Brasil deixou aberto ainda para financiamento de pessoa física. Eu vi doações de 190 mil já para candidatos aqui de Araraquara. Olha, é só olhar lá na prestação de contas. Você imaginou alguém dar 190 mil para outros na campanha? E então tudo isso é uma distorção muito ruim do sistema eleitoral. Já chega a eleição passada que a Araraquara teve uma candidata a deputada que gastou 3 milhões e 300. Quer dizer, é muito até dinheiro. retornar todo esse dinheiro, né? Eu fiquei pensando como é que pode receber tanto dinheiro assim. E aí a disputa fica díspare, né? Não tem como. É impossível. Inclusive a gente alerta a população, e não só de Araraquara, que a gente sabe que as máquinas eleitorais, elas vão esse ano, como elas perceberam o desinteresse da população pelo processo, eles retardaram a contratação. Agora, nesses próximos 10 dias, eles vão contratar cabos eleitorais aos montes para poder fazer uma avalanche para ver se garante a reeleição dos que estão. E isso é muito triste, né? Infelizmente. A Angela Elo está falando para a gente falar mais alto, que o som está baixo. Tá. Vamos falar mais alto. Mais alto? Falar mais alto. Acho que é o candidato. Eu vou me aproximar um pouco. Porque eu já falo alto normalmente, viu, Ângela? Mas agradeço. Tentar melhorar aqui, Ângela. Bom, vamos lá. O que você acha da reforma trabalhista e a flexibilização da terceirização? E onde ela afeta a vida do trabalhador e do empresário? Olha, o trabalhador foi altamente prejudicado. A gente que fez campanha contra a reforma trabalhista nas ruas de Araraquara, às vezes nós encontramos um cidadão e um mesmo falou, eu lembro que você falava. Ele trabalhava numa empresa, que eu não vou dizer o nome, ele teve que pedir demissão para virar uma pessoa jurídica, a pejotização. Aí aconteceu muito, né? Aconteceu muito. Eu conheci um outro que trabalha também em setores de lojas, e ele trabalhava, digamos, regular. Agora ele é temporário. Então ele é chamado só. Então isso tudo é uma precarização. A terceirização já é uma precarização no geral. E gerou emprego? Não gerou. Né? Hoje mesmo estava lendo o jornal, que a renda do trabalhador está caindo com a reforma trabalhista. Então eu entendo que ela deva ser revogada. Alguém pode falar, mas modernizou as relações de trabalho. É necessário você fazer alterações na lei? Eu acredito que sim, que tem que fazer ajustes. Mas esses ajustes devem ser debatidos mais com a sociedade e não da maneira como foi feito, que só beneficiou um lado. E não é o pequeno empresário que está beneficiado. Você pode ter certeza que são as grandes conglomerados. E nós temos hoje também uma preocupação enorme, que nós temos o chamado desemprego estrutural e tecnológico. Essa região mesmo está sofrendo muito ao corte da cana. Que milhares de pessoas que cortavam cana estão fazendo hoje? A construção civil não está absorvendo a mão de obra. Então nós temos que repensar esse mundo do trabalho, mas não esquecendo do trabalhador, porque o trabalhador ele perdeu muito com essa reforma trabalhista, que afeta inclusive a previdência social, porque está caindo a contribuição, o que vai afetar ele muito
mais tarde. Você é favorável também a uma reforma da Previdência? Olha, que a Previdência parece também que está aí afogada, né? Na verdade, a reforma que eles colocam é uma reforma que vai prejudicar o trabalhador. E nós sabemos que aumentou a expectativa de vida da população, você tem que fazer um novo cálculo, mas isso precisa ser discutido o modelo. A forma como eles estão colocando mantém os privilégios e afeta mais o trabalhador, principalmente o braçal. Você imagina aumentar a idade mínima para quem é servente de pedreiro, para quem trabalha na agricultura. Vai dar, né? O camarada com 60 e poucos anos trabalhando de pedreiro. Nesse sol que nós temos aqui, né, do mundo tropical. Na abertura da primavera, né? Já estamos perto de 40 graus. Você imagina. Né? Então, imagina daqui a pouco, né? Acho que tem uma pergunta lá e eu estou vendo lá no da frente. O Newton Veloso, ele pergunta: o ajuste não deveria ser principalmente fiscal? Haja impostos para os patrões e empregados. Olha, eu acredito que a gente tem que separar o que é rigor fiscal do ajuste fiscal. O que é o rigor fiscal? É o que a gente às vezes faz acompanhando a Prefeitura de Araraquara. Comprou uma cadeira, estou falando do micro, né? Comprou uma cadeira de 6 mil, fez um contrato. Então você tem que ter rigor no gasto público. Outra coisa é a política de austeridade fiscal, que é o caso da emenda que congelou o teto de gastos. Vem sempre contra os trabalhadores, contra a maioria da sociedade. Então uma coisa é o rigor fiscal, é a transparência, é o gasto com planejamento. A outra coisa é a austeridade fiscal, que infelizmente é o que está vindo por aí. Porque você pega, a gente acompanha os debates econômicos e eu vi em tese, possíveis futuros ministros, coordenadores de campanha da economia. E eu só vi proposta vindo que vai prejudicar os trabalhadores. Já querem tirar a vinculação de 25% da educação, já querem mexer na vinculação da saúde, querem deixar tudo livre. Então, isso tudo nós temos que estar muito atentos, que a austeridade, volto a repetir, é uma coisa, rigor fiscal é outra. Política de rigor fiscal tem que ter, o gestor tem que controlar o gasto público. A austeridade, um orçamento que hoje mais de 40% financia a rolagem da dívida pública, não dá para continuar. Você falou aí nessa liberdade na área da saúde, isso não seria também para beneficiar os planos de saúde e ainda dificultaria mais ainda o SUS? Com certeza, né? Olha, se eu sou um trabalhador, por que eu procuro um plano de saúde? Porque eu não sou atendido no setor público. Se o setor público estivesse me atendendo, eu não estaria procurando um plano de saúde. E a gente sabe que os planos de saúde, inclusive grupos internacionais, já financiaram as eleições de 2014. Eles controlam a agência reguladora. Vai ver quem tem plano de saúde, quanto que subiu a mensalidade. Quem é que defende o trabalhador ali dentro? Porque às vezes você não tem saída, você acaba indo para o plano de saúde, vai numa negociação coletiva, o sindicato pede um plano de saúde. Por quê? Porque o SUS está sendo desmontado. Nós defendemos a universalidade. Agora, os planos de saúde precisam ser regulamentados, porque da forma como está, quando você mais precisa dele, você não vai ter. Se alguém com 60 anos for procurar um plano de saúde para fazer hoje, vai pagar quanto? É mais que um salário mínimo, com certeza. Não consegue pagar, né? Exato. Você como... essa mesmo, eu quero saber sobre educação. Que você como professor teria um projeto assim já direcionado para a educação? Olha, se nós pegarmos alguns projetos que já viraram lei no país, se eles fossem colocados em prática, já estaria melhor. Quer dizer, o piso salarial do professor. Se você tiver um piso maior, o professor não vai ficar naquela emprego. Hoje, você paga quanto no município do estado por uma hora aula? Com todo, lavar um automóvel rende mais. Cortar um cabelo rende mais. Nada contra as profissões, mas só para se dar uma ideia. O valor da aula do professor é ridículo. Que professor que vai ficar no estado? Ele está lá no estado sem condições de trabalho. Acho que não tem milagre na educação. Você tem que ter salas com uma quantidade menor de alunos. Quem dá aula sabe, se você tem 40 alunos numa sala é uma coisa, se você tem 25 é outra. Você precisa ter um valor da aula, você precisa ter investimento na educação.
investir no aluno também. Eu acho que as escolas tendem a caminhar para o integral, no ensino fundamental, mas não é o aluno ficar sentado em sala de aula. Isso ele não aguenta mais. A escola precisa ter música, a escola precisa ter esporte, a escola precisa ter teatro, a escola tem que ter liberdade de organização minimamente do seu trabalho, não o que ocorreu em São Carlos agora que a gente acabou de ver, o absurdo que o vereador fez. Então eu acredito sim, acho que não tem outro caminho. A educação tem que incorporar as novas tecnologias, a gente mesmo está usando nova tecnologia aqui de comunicação, é impossível falar que ela não vai entrar na educação. Sim. Mas a educação tem que ter o trabalho de leitura, o trabalho de acompanhamento, desenvolvimento de projeto, isso tudo falta, e falta bastante, porque não tem investimento. A gente pega por Araraquara, hoje um dos maiores gastos da prefeitura de Araraquara é com transporte escolar, porque você vai gastar perto de 25 milhões só com transporte de aluno. Mas imagina, é mais de 10% praticamente da despesa que a educação só vai para o transporte. Então você percebe que o próprio planejamento urbano, não se planeja bem as cidades, e tudo isso vai afetando a cidade, o estado e a União. Como no caso que já foi falado aqui por vários candidatos, quando foi feito os novos conjuntos habitacionais da região do Vale Verde, né, que não foi aparelhado, não tem escola, não tem creche, aí precisa gastar com ônibus escolar. Isso, que não é atividade fim da educação. Você percebe? É um gasto que acaba onerando o orçamento e tudo onera, né? Você levar o Vale Verde, onde ele foi construído, ontem mesmo eu estive lá fazendo campanha, você percebe o transporte que ficou mais caro, a rede de esgoto, a rede de iluminação pública. Quer dizer, as pessoas que foram levadas para lá pagam com a sua vida diariamente, com sacrifício, mas toda a sociedade, principalmente os trabalhadores que pagam mais impostos no país, acabam vendo o dinheiro tendo que cobrir, agora construir com rapidez. A gente vê lá placas que vai ter creche, tem uma UPA está funcionando, não sei, não tem as críticas à falta de médico, mas é uma distância muito grande. Né? Reclamam muito também de falta de postos de saúde, né? Com certeza. Água falta muito lá, né? É o básico, né? O básico, ter água falta. Foi planejado, né? E outra, né? Você viu as casas, o tamanho da casa, tudo geminado, então você percebe que, né, o padrão é muito baixo. Né? Muito baixo, inclusive esse modelo de passar dinheiro para as empreiteiras. Eu vi alguns projetos de uma cidade pequena, que pegou Minha Casa Minha Vida também, mas com um pequeno construtor, e eu confesso, eu não sou especialista nisso, mas só de ver a casa, bem melhor do que as construídas. Né? Aí até conversei com um professor que trabalha com isso, ele falou, aqui nós fizemos o quê? 30 casas, até a própria Caixa elogiou. Agora, uma coisa é você fazer 30 casas, outra coisa é você passar para o empreiteiro que faz 500, ele quer ganhar em série, na porta, de repente você abre a janela sai na mão. Né? Então, você precisa repensar esse modelo. Né? Infelizmente, o projeto Minha Casa Minha Vida destinou mais recursos para habitação, mas não saiu ainda do modelo antigo no Brasil de levar a periferia para mais distante, longe, né? E custeando. Isso não mudou. E a gente viu até em outros estados. Isso. O Milton Veloso falou que os políticos fazem a porcaria e nós pagamos certo. Ele está certo. Mas é isso, né, realmente. Voltando no assunto da educação, o que você acha sobre a escola sem partido? Olha, eu acho um projeto conservador de quem não conhece escola. Porque na escola você tem que dar liberdade de manifestação do professor. Essa história que professor doutrina aluno é furado. Você não tem essa... O próprio aluno, ele dá a média para o professor. Se ele começa a falar, o aluno questiona também. O aluno é questionador. Eu acho que esse projeto é um projeto conservador que não leva a nada. Que na verdade procura na verdade eles querem tirar as matérias humanas, porque que é o que está na reforma do ensino. Não pode estar mexendo com biologia, química biológica, com química, mas com certeza tem um alvo nas humanas. Porque imagina, se as pessoas estudarem como funcionam as coisas no Brasil, a pessoa tem uma tendência a querer mudança. Tudo que ela estudar, ela vai querer mudar, porque tem muita coisa errada.
Tem muita coisa para mudar, né? Tem muita, não adianta querer tapar o sol com a peneira. Como é que eu vou dar uma aula consegue. de história e não vou ter uma opinião? Como é que eu vou dar uma aula de geografia, uma aula de sociologia? Agora, você tem uma grade para seguir, ela é seguida, você tem material. O Programa Nacional do Livro Didático, eu acho, é um programa interessante. Infelizmente, a Araraquara postulou o ensino, que é outro gasto, que eu acho que é desnecessário. Podia seguir o Programa Nacional do Livro Didático, já é recurso público, já economizava isso. Então, isso nacionalmente também, né? E o sistema SESI? O que o senhor acha? Olha, o sistema SESI é aquela velha coisa, né? Quanto ganhou a aula do professor do sistema SESI? Quantos alunos tem por sala no sistema SESI? Se você tiver um investimento maior na escola pública, ela vai dar resposta como dar uma resposta melhor. O sistema é esse. Nós temos aqui o industrial, não é uma escola de qualidade? Sim. Pega o salário do professor do industrial e compara com o salário do professor do IEBA para dar e a condição do trabalho. Então tem tudo isso, né? Não se tira coelho da cartola. Você tem que fazer investimento. Não existe almoço grátis. Não existe, não tem. Você tem que pegar a educação. O Brasil é um país que tem que aumentar a relação de despesa da educação em relação ao PIB, desculpa, mas em relação também à qualidade dessa despesa. Né? Um controle maior. Por exemplo, o SCAF, ele, na propaganda eleitoral dele, ele fala que quer estender, né, o sistema SESI para todas as escolas do Estado. Né? Sinceramente, honestamente, é retórica. Né? Porque ele vai estender de que maneira? Ele vai igualar o piso? Ele vai ter a infraestrutura que o SESI tem? Eu acho necessário. Que o SESI também é dinheiro público, diga-se de passagem, o sistema S, e tem uma seleção maior. Né? Eu acredito que... O ensino fundamental hoje vem sendo muito pichado. Criticado. Né? Criticado, pichado. As crianças parece que saem de lá sem aprender o básico. E é uma verdade. É o sistema. Eu acho que é o sistema. Eu volto a insistir, né? Qualquer país do mundo, você pega o professor, ele tem que ter um vínculo com aquela comunidade. Se ele fica ali, ele vai dar X horas aulas, lá 20 horas aula por semana, mas ele vai ficar na escola. E acho que nós temos um país com carências sociais muito grande. Você precisava ter a passagem de assistência social na escola, de oftalmologista na escola, de dentista na escola, de saúde mental na escola. Quer dizer, porque às vezes sobra tudo para o professor ali na sala de aula. Então você tem que ter equipes. Às vezes um aluno não está indo bem ali, o professor percebe que ele tem algum problema, só o professor não tem ferramenta nenhuma para ver o que está acontecendo na casa do aluno, assim por diante. Então, eu acho que você investir na educação. E Araraquara, há uns anos atrás, construiu o CR, o Posto de Saúde. O melhor caminho é esse, é você vincular as políticas públicas, ter educação no centro. É lógico que isso é uma política de executivo, mas o legislativo, cabe a ele cobrar que essa mudança ocorra. Certo. Tem mais alguma coisa? Eu acho que o Nico Veloso está dando uma continuidade aqui, ele falou do problema do professor é o mesmo de todos os brasileiros, né? Salários abaixo do necessário para sobreviver. Com certeza, né? E hoje, né, você pega o estado de São Paulo, o estado mais rico da federação. Isso. A maioria dos professores, a gente tem, eu que dou aula em escola particular, a gente vê categoria com o professor, a categoria O, depois ele tem que ficar um tempo fora, chega no ano que vem, não sabe se ele vai ter aula. Qual que é a segurança que o cara tem? Eu vou ser não professor. Consegue, né? Não consegue. E doença no trabalho, que o professor estressa. Muitas vezes acaba seguindo outra... Ele vai para outra área. Ele fala, o que eu vou fazer? Se tem um concurso aí no setor público, eu passar, eu tinha vontade de ser professor, mas eu não tenho condições de trabalho. Como é que fica, né? É complicado. Vamos a uma perguntinha aqui. O seu partido, pessoal, é favorável à desmilitarização da polícia? A gente quer saber por quê. Se nem mesmo os policiais que vivem o dia a dia dos quartéis são favoráveis. Você acredita que a polícia precisa ser mais pacífica ou precisa endurecer? Olha, eu tenho até conhecidos na polícia que eles têm medo de falar abertamente. Sim. Mas hoje, por exemplo, se ele rasga a farda dele, ele tem que pagar. Se acontece um problema com a viatura, ele tem que pagar.
Eu acho que esse modelo de polícia militar, de militarização, ele precisa ser superado. E o termo superação, ele é por etapas. Ele não vira lá e fala no dia seguinte, desmilitarizando a polícia. Você vai mudar a formação. Porque hoje o policial, a gente sabe até, que ele ganha mal também. Ele vive de bico. Ele é empurrado para outras atividades, muitas vezes até perigosas para ele. O número de acidentes, de mortes de policiais é uma das categorias que tem o maior número de suicídios. O estresse é enorme, porque eles são chamados absolutamente para tudo, a presença deles. Então a gente, quando falamos, que não dá para não dizer que não tem uma herança autoritária dentro da polícia. Porque o sistema de polícia no Brasil, ele funciona para repressão social. Lógico que não vai ter uma polícia desarmada dentro de uma sociedade como a nossa, com a polícia desarmada que tem. Mas eu acho que tem que mudar a formação. Acho que tem que ter mais serviços de inteligência. Hoje você pega o tráfico de drogas. Prender um pequeno que está vendendo em boca é como se pegar o garçom. Você pega o garçom ou você pega o dono do bar. O produtor da mercadoria mesmo, esse a gente não vê, raramente a gente vê enquadrado. Então você tem uma política toda que precisa ser transformada. E eu acredito, se fizer um debate com os policiais militares, porque eu acho que muitos deles acabam sendo favoráveis à mudança no sistema. A gente está terminando nosso tempo aqui. Uma última pergunta da Daniela Simões Correia. Ela pergunta como o senhor vê nosso país dividido entre o candidato do PT e o candidato Bolsonaro. Eu ainda vamos esperar o primeiro turno, acabou de sair uma pesquisa. Eu acho que não é o melhor cenário, eu acho que é um cenário que vai dar o segundo turno e vou votar contra alguém. E nós estamos precisando ter um projeto para o país. Então eu vejo o cenário com preocupação, porque eu percebo que o ódio pode aumentar, que o processo eleitoral tende a passar e vai continuar o conflito de legitimidade, de representatividade. Então eu estou bastante preocupado com esse cenário político. A gente que anda para as ruas aí fazendo campanha, a gente percebe claramente um sentimento muito forte de ser um contra o outro. Não, eu sou anti-Bolsonaro, agora eu sou anti-PT. Lógico que nós, com o Bolsonaro, temos uma distância enorme, né? Eu não posso, como é que eu posso, sendo professor, falar de um cidadão que vai e elogia o comandante lá da tortura, né? Eu nem gosto de falar o nome dele, quer dizer, que a gente sabe das barbaridades que ocorreram, e ele fala que é o livro cabeceira dele, que é o cara guia dele. Isso tudo assusta, e a gente tem que temer, porque a história ensina para nós. A história não se repete, mas ela ensina. E em outros países, processos de crise, de descrédito, surgiram lideranças autoritárias, e isso é preocupante. Certo, não tem mais pergunta? O Paulo Valílio Júnior está perguntando, você pode nos dizer, nos últimos anos o PT pregou a desigualdade social e a nossa realidade é ao contrário hoje, cresceu o desemprego e a desigualdade aumentou. É uma pergunta densa, né? Nós sabemos que na década passada a economia brasileira, ela, digamos assim, ela surfou na onda das commodities. Então o preço da soja, do ferro, do manganês, de vários produtos exportados do Brasil que a gente chama de commodities, eles subiram no mercado internacional. Isso deu fôlego para o governo. É inegável que o governo do PT, do Lula, ele aumentou o salário mínimo acima da inflação, como no próprio governo Fernando Henrique. No somar, melhorou a renda do trabalhador. Então isso, só que dentro de um cenário econômico que mudou. A partir do momento que o cenário econômico mudou, a gente já percebeu que o governo Dilma, ele fez um discurso em 2014 e depois fez outra prática em seguida, quando colocou o Levi. Então a gente teme um pouco, porque olha o drama. O Bolsonaro quer a volta do que nunca foi bom, que foi a ditadura militar, que as pessoas muito jovens nem sabem o que conhecem o livro de história, não sabem o que é. E o Haddad quer a volta
do Lula. Eu acho que a gente tem que ter coragem para mudar o Brasil e pensando para Isso é uma coisa nova, né? Lógico que a gente tem a herança toda, tem que verificar. O Brasil tem uma herança de desigualdade terrível, 3 séculos de escravidão, não é pouca coisa, é um país que tem uma concentração de renda, de propriedade, tudo isso precisa ser passado ali, precisa ser revisto. Agora, reformas estruturais, o PT não fez. O PT fez políticas compensatórias. Sim. Que, sem sombra de dúvida, para quem está precisando, ajuda. Agora, com a crise fiscal e também com o modelo da economia que está colocado, não consegue mais realizar. Então, a gente teme um pouco o que vem pela frente, infelizmente. Parece que a estagnação ronda, né, a cabeça. E você pegar a situação que está a Argentina, assim, não é? O pessoal fala muito da Venezuela, mas a Argentina está numa situação, está tendo saques, que é a mídia brasileira, a grande mídia, né? Não sei se a Argentina não governa de direita, né? Quem lia o editorial do Estadão há 2, 3 anos atrás, parecia que a Argentina tinha entrado no rumo certo. Agora eu não vejo editorial mais nenhum comentando o que está acontecendo lá. Né? Então, vamos fazer uma última pergunta, que a gente está com o tempo terminando. A Michela Fernanda Ganzella Mota, professora também. Ela pergunta, o que você acha de repressão por parte da polícia? Qual seria a forma adequada, em sua opinião, de se comunicar com os suspeitos autuados? Olha, todo policial, quando ele vai fazer um procedimento, uma abordagem, ele está se colocando em risco. A gente sabe disso, ele pode ser recebido a tiro. Mas é verdade também que a gente anda pelos bairros e a gente já viu também algumas abordagens que poderiam ser outras. Sim. Acho que há um estereótipo do suspeito e isso a gente tem que vencer no país. Eu acho que é um processo que nós precisamos conversar, porque no Brasil existe uma incompreensão muito grande do que vem a ser os direitos humanos. E a gente precisa aprofundar nisso, porque senão o que nós vamos ter? Que há violência policial, que há violência contra os policiais, também há, no Rio de Janeiro, o que está acontecendo. Número de policiais mortos, né? O crime organizado, quer dizer, não tem solução fácil para isso. Né? Você não vai pedir para o PM, para aí que você está roubando, ele sabe que não é assim. Mas é preciso repensar isso. Eu acho que existem especialistas nessa área, nós temos organizações internacionais que têm apoio. O problema da violência não é só no Brasil, ele acontece na América Latina e muito forte, né? Então a gente tem que aprender com as experiências. Só para terminar uma continuidade nessa questão, que a gente já fez essa pergunta para outros candidatos, o que você acha da audiência de custódia? A favor ou contra? Eu acho que a audiência de custódia não é ela em si que é equivocada. É que a gente percebe que às vezes sai liberado alguém que não deveria, então a gente fica com aquele sentimento. Eu acho que a pessoa tem o direito à audiência de custódia. As cadeias nossas estão lotadas. Sim. Né? Então, eu fico pensando no juiz, quando ele vai dar uma decisão. Às vezes ele vê lá um jovem, de repente. Endereço fixo, conta tudo. Ele fala, vou pôr ele no sistema penitenciário, será que ele vai sair melhor ou na cadeia, principalmente candeirinha? Então, às vezes a gente tem que levar. Agora, é verdade que algumas decisões que são tomadas e a gente escuta, a gente fica um pouco assustado. Né? Precisa olhar com mais atenção, pegar. Eu acredito que os juízes eles estão também numa situação difícil, não é? Difícil. Muita gente é contrária, né? Não, porque a gente fala, sou contra a custódia, sou contra tudo. O que vai fazer? Né? Agora, lógico, tratando-se de homicídio, de violência contra a mulher, crimes mais graves, né? Crimes mais graves que envolvem a violência. E o roubo contra o patrimônio também, a gente sabe que é problemático, mas existe um lado que a gente precisa ver também. Hoje, existe recuperação do sistema penitenciário. Você acredita que existe uma ressocialização? Olha, eu não posso falar que 100% não, mas é muito baixa. E as condições carcerárias no Brasil, ao contrário do que muita gente fala, eu fui professor já há muitos anos atrás, em 91 a 92, eu dei aula de alfabetização de adultos, e a gente vê a realidade, não é brincadeira. E olha que na época eram 1 ou 2 por cela. Aqui na penitenciária da Ana Clara, comecei um concurso trabalhando um tempo lá. Isso nunca mais vai sair da minha cabeça. Eu fiz sociologia, de ver aquela realidade, de que pensar o que pode ser feito. Eu acho que soluções simplistas
não resolvem. Não resolvem. As soluções são complexas, mas elas precisam ter agilidade, Precisa ter um debate sobre isso, sério. E né? ação também, né? Você tem que ter ação resolva. preventiva, né? Porque com o índice de desemprego que nós estamos, com a falta de esperança que tem na juventude, e o que acaba acontecendo? Tipo o mundo do crime, né? Acaba participando. Mais atrativo, né? Muitas vezes, né? Certo, então, vamos aí às suas considerações finais, que nós já estouramos o nosso tempo. E aí, fica à vontade para falar com ele. Eu já falei bastante, eu tenho que pedir um voto. Isso, Afinal de contas, nós estamos aí há número. 12 dias das eleições, meu número é 5066. Eu espero contar com o seu voto e a sua participação. Eu quero fazer um mandato compartilhado, aberto. Ninguém é dono da verdade. A gente está sempre aprendendo. Agora, nós temos posição, temos visão de mundo. E eu peço seu apoio. Tá certo? Certinho. Muito obrigada. E amanhã, às 19h30, nós voltamos com o candidato Zé Branco. Boa noite, obrigada e até amanhã.